Olá, voltamos com o programa Perfil dessa semana e hoje eu converso com a professora Solange Binotto Fagan. Ela que desde 2004 faz parte do quadro de professores do Centro Universitário Franciscano. Ela que é formada em Física, tem mestrado e doutorado na área. Então hoje vai nos contar um pouquinho mais sobre como é a Solange, né? Fora então, não necessariamente só fora, mas em convívio com esse lado profissional pelo qual todos nós conhecemos já, né, em Santa Maria. Tudo bem, professora? Tudo bem, prazer estar nesse programa. Prazer de conversar com você. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, sabendo um pouco mais sobre a tua trajetória, né, foi o prêmio, em 2006, Prêmio L'Oréal de Mulheres na Ciência, né, na área de Física. Você é pesquisadora CNPq, então, super conceituada. Como é que é isso, uma pessoa tão jovem ainda, né, ter buscado essa colocação, uma mulher, então, numa ciência que é, em princípio, assim, um pouco mais conhecida pela participação masculina, né? Como é que é isso? Bom, inicialmente, quando eu falo em ciência, eu acho que essa inclusão toda veio desde do porquê eu quis fazer física, eu quis ser pesquisadora. E eu sempre digo que quando eu entrei na faculdade de física, eu tinha já muito bem definido o meu objetivo de vida, que era ser uma pesquisadora. Então eu não escolhi a área de física por acaso ou dizer, olha, vou tentar e ver o que é. Eu entrei, eu sabia das dificuldades que eu teria, não é um curso... A graduação não é um curso tão fácil, a gente sabe disso e as pessoas também reconhecem, mas porque eu sabia que eu queria fazer meu mestrado, meu doutorado, ser uma pesquisadora. E esse é um aspecto que eu acho que me ajudou muito a alcançar cedo, eu não diria o sucesso, mas o reconhecimento do meu trabalho. Então, eu entrei na graduação, eu vim de uma escola pública, eu não fiz cursinho nem pré-vestibular, então eu vim muito pelos meus estudos pessoais e pelo meu direcionamento. Eu fiz vestibular, entrei com 18 anos já feitos na faculdade e eu sabia que eu queria estar na faculdade de Física para ir além. E quando eu entrei na faculdade, no final do primeiro ano eu já era bolsista, né, uma bolsista PET. Eu tive, como todos os estudantes que entram na graduação, eu gosto muito de falar isso para eles, a gente tem um baque, né, quando a gente sai do ensino médio para o ensino superior, em qualquer área do conhecimento, e na física eu tive. Já que a gente está falando de vida profissional, isso é bem interessante, porque eu saí do ensino médio como uma aluna que sempre tinha tirado as notas máximas, que nunca tinha tirado uma nota vermelha na vida, né? E eu cheguei na faculdade e meu primeiro resultado da minha prova foi uma nota 5,5. Eu quase infartei. Eu pensei que isso eu não quero mais, eu vou desistir desse curso. E aí eu parei e pensei e olhei para a minha turma, que eram 70 alunos, e na minha turma eu tinha tirado a nota máxima. E 80%, 90% da turma tinha tirado 0. Então eu pensei, bom, se eu não conseguir chegar no final do semestre aprovada, quem vai conseguir? Então eu baixei a cabeça, aprendi a estudar. A gente vem de uma forma de estudo do ensino médio muito diferente, muito ainda restrita, e no ensino superior a gente tem que abrir isso. Então foi uma experiência, eu diria, que me impulsionou a decidir. Depois desse primeiro semestre de graduação em Física, eu decidi, não, é isso que eu quero. E consegui passar no primeiro semestre sem nenhum exame, nunca peguei nenhum exame na faculdade, então isso também me auxiliou muito. E na época era possível, ainda hoje não é mais, ao final da faculdade eu já fiz 2 disciplinas do mestrado em Física. Com isso eu consegui fazer o meu mestrado em Física em 1 ano. Então em 4 anos e meio, 5 anos eu já era mestre e o meu doutorado eu fiz em 3 anos e meio. Então, com 24 para 25 anos, eu já tinha um doutorado na mão. Então, isso é uma coisa importante também, que às vezes as pessoas se preocupam muito em se formar e começar a trabalhar. Então, a gente tem que ter um objetivo. Eu acho que eu consegui definir isso bem lá no início da minha vida, que era, eu vou fazer graduação, mestrado e doutorado. Depois o emprego vai surgir, depois eu vou ter as outras oportunidades. E aí as pessoas me perguntam, mas você fez isso porque você tinha como bancar isso, como pagar? Não. Eu sou filha de agricultores, pessoas que tinham
e tem até hoje muitas dificuldades, a gente não tem um salário mensal, né, na agricultura, então eu aprendi a me virar, né? Eu tinha minha bolsa de iniciação científica, com ela eu conseguia pagar o meu curso de inglês, que eu também botei como meta, eu vou ganhar minha bolsa, mas ela vai ser para o meu curso de língua estrangeira, o inglês, que era fundamental e que eu não tinha base, e eu dava muita aula particular. Então, assim, a minha vida durante a graduação, depois também no mestrado e doutorado, era circular pela cidade. Eu tinha muito aluno, né, aluno de ensino médio, e eu me virava com isso. Então, eu sempre digo, a gente aprende também a se virar com o salário, com a bolsa, né, e a bolsa vai aumentando, a complexidade vai aumentando. Então, nesse aspecto, isso me ajudou a muito jovem já ter um título de doutora. Eu saí de Santa Maria, logo que eu terminei o doutorado antes, porque eu tinha um emprego em Fortaleza, no Ceará. Então, eu tive que adiantar meu doutorado 6 meses por uma vaga que surgiu na minha área. E com isso, eu fui para lá, fiquei 1 ano e depois acabei retornando para a Unifra em 2004. Então, eu terminei meu doutorado em dia 15 de agosto de 2003. E já terminei antes porque eu tinha um emprego. Mas numa época que não é como era há 1 ano, 2 anos atrás, que sobravam empregos. Pelo contrário, tinham poucas oportunidades. Por isso que quando surgiu esse convite eu aceitei, né, e fui, porque era uma oportunidade que eu não teria outras próximas. E isso me ajudou muito, aí eu consegui fazer minha carreira bastante jovem, voltei para a instituição me deu liberdade de eu construir minha carreira também, isso é uma coisa importante. Eu fui buscando os caminhos, me inserindo na pós-graduação, construindo propostas, me envolvendo com a pesquisa e me envolvendo com outros grupos de pesquisa, com professores de outras instituições fora do país. E isso foi muito importante. Então, todo esse aspecto foi se desenvolvendo e em 2006 foi que eu fui agraciada com esse prêmio da L'Oréal, né? Foi a primeira edição no Brasil desse prêmio Mulheres na Ciência. Nós estamos em 2016, então já fazem 10 anos, parece que foi tão recente. E na época eu enviei meu projeto, não tinha muita esperança. E lá, um determinado dia, me ligam da Academia Brasileira de Ciência, queriam falar comigo. Eu era coordenador do curso de Física Médica na época e eu tomei um susto, o que eles querem comigo? E aí foi toda essa questão do prêmio, isso me ajudou muito a também me projetar, né, pelo Brasil, com outros pesquisadores na minha área de pesquisa. Abriu possibilidade de eu fazer vários projetos no exterior, eu fui 2 vezes para a Alemanha representando a academia. Depois também eu fui escolhida pelo CNPq como... Eles fizeram há 2 anos atrás uma escolha, na verdade não foi uma escolha, eles observaram quais pesquisadoras com menos de 40 anos que eram bolsistas nível 1 do CNPq. E aí na área de física era só eu. Então isso também mostra, né, que na área de física eu me destaquei um pouco por isso também. Então, foram coisas que foram acontecendo, né? E hoje eu já tenho uma trajetória mais consolidada, sou pesquisadora nível 1 do CNPq, que são para poucos, né? Jovens pesquisadores que têm isso. Mas eu diria que isso não é uma questão só de pesquisa, né? Não é aquela coisa só de ficar trabalhando no laboratório ou produzindo artigo. Hoje também o pesquisador, ele é visto como alguém que agrega. Então, principalmente para você ser um pesquisador nível 1 do CNPq, você tem que ser a pessoa capaz de agregar grupo, de formar grupo, formar pessoas, né? Isso que eu gostaria também de saber como é para ti, na vida, assim, lidar com a questão do feminino, porque eu sei de um projeto, pelo menos em 2014, né? Um projeto em que você trazia as meninas e Ivorá, então a cidade natal, né? Foi lá e impulsionou essa ideia de meninas estudarem, então, física, né, serem inseridas. Como é que foi essa iniciativa, professora Solange? Faz parte, então, desse diferencial? Eu sempre tive essa vontade, assim, durante o meu doutorado, eu era uma das únicas alunas do grupo Mulheres. O Rio Grande do Sul é um pouquinho diferente. Santa Maria, a gente tem muitas mulheres na física. Então, quando eu vou para os congressos com o meu grupo de pesquisa, todo mundo, olha, chegou
Santa Maria, porque nós temos, isso é um pouco diferente aqui. Nós temos mais mulheres, mas talvez também por ser mais mulheres que coordenam os grupos, então as meninas se sentem mais à vontade. Mas pelo Brasil afora não é assim que funciona. Então é um grupo ainda bastante masculino de pesquisadores na física. E quando eu ganhei esse prêmio, mesmo antes de ganhar o prêmio, eu já trabalhava com projetos nas escolas. Então eu sempre gostei muito de ir nas escolas, dar palestras, falar o que é ser um pesquisador, porque tem muito o estereótipo do cientista, né? Então eu brinco muito que o cientista é aquele bichinho que tem um bigode, um cabelo arrepiado, a pessoa que não conversa com o mundo, e isso a gente quer desmistificar. E principalmente que nunca pode ser cientista uma mulher. Então isso sempre eu gostei muito de ir para as escolas, voltei para Ivorá várias vezes, vou até hoje nos colégios aqui da região, explicando que é ser cientista, que não é algo de outro mundo, que não é algo isolado do mundo. E mostrando que você pode ser mulher, bem vestida, maquiada, bonita e que não precisa necessariamente ser um estereótipo. E isso estimulou meninas a virem falar comigo e estudarem física. Hoje eu tenho alunas de doutorado que foram lá da escola onde eu estive, que vieram, né? Inclusive de Ivorá, né? Tenho duas alunas de lá, uma de doutorado e uma de iniciação científica, que vêm também já dessa trajetória. Então eu comecei a fazer isso, depois do prêmio eu intensifiquei, porque as escolas começaram a me chamar, né, para ir lá falar como é que eu tinha chegado até lá. E em 2004 surgiu um edital do CNPq que era específico para mulheres na ciência. Então eu escrevi esse projeto e onde eu escolhi a cidade lá onde eu nasci, porque o meu objetivo também era fazer essa inclusão de alunas de lá, já que tinham várias alunas que tinham vindo também por essa trajetória ou por parentes que se inseriam. E depois, um ano posterior, eu fiz também com um colégio aqui de Santa Maria, que é o Colégio Tiradentes. Mas aí não foi tão direcionado somente a mulheres. E o ano passado, também, início desse ano, a Academia Brasileira de Ciências me indicou para a IANAS, que é a Associação Interamericana de Academias, e eles fizeram uma publicação sobre jovens pesquisadoras que servem de modelo, né, de exemplo, a sua trajetória para atrair novas pesquisadoras. E eu fui escolhida também, que foi uma publicação que saiu esse ano. Então, e aí eu coloquei um pouquinho de como a gente está falando aqui, da minha trajetória, do que porque eu decidi, um pouco do perfil meu, não tão de ciência, mas sim de cientista, né? E, bom, professora, a gente sabe, né, a senhora tem família, filhos, então uma rotina que sai daqui. Como é essa vida de pesquisadora, né, essa vida intensa de pesquisadora e essa vida de mãe, de, né, toda uma rotina que não briga, mas ela concorre, tem que né? Concorrer. Concorre. Eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre coloco. Como eu comecei cedo, né, me envolvi cedo com a pesquisa, isso eu aprendi a conviver. E quando eu conheci o meu marido, né, na época namorado, ele já sabia do meu sonho. Então, ele sabia que ele tinha que me apoiar nisso e ele sempre me apoiou muito. Então, desde a época lá de graduação, de ter que dar aula particular, muitas vezes ele me dava carona, me carregava, até hoje, quando eu tenho que sair para um congresso, deixar meu filho e tal. Então, isso é uma questão de parceria. Eu acho que para a mulher ser uma pesquisadora, ela tem que ter parceiros, principalmente se ela quiser ter filhos, né? Porque no momento que a gente se insere na maternidade, as prioridades mudam. Então, a gente precisa ter alguém que acompanhe essa parceria. Então, hoje, eu tento dedicar o meu tempo em casa, nos finais de semana, no final do dia, o máximo possível para resolver os problemas de casa. Eu não tenho empregada doméstica, então eu não dependo de ninguém para fazer isso. Nunca tive uma babá para o meu filho, porque eu também escolhi o momento de ter filhos. Um momento que eu pudesse me dedicar a ter o filho e a cuidar dele. Então, eu nunca tive babá, nunca tive nada. Quem cuidou foi eu ou ele vai para a escola. Então, isso também é uma escolha. E não é que eu escolhi, mas eu decidi um momento em que, a partir de agora, eu posso ter filhos, eu não vou prejudicar a minha carreira, que era o sonho de construir. A partir daqui, eu também tenho uma vida econômica mais confortável. Então, tudo isso também eu fui costurando, né? Fui construindo.
E eu tenho hoje meu filho, o Pedro, né, tem 4 anos, e ele me acompanhou muito. Para você ter ideia, todo mundo pensa, mas a Solange é super ocupada, ela não deve dedicar muito tempo a seu filho. Eu amamentei o Pedro até os 2 anos. Continuando, indo em congresso, aí ele ia comigo. Então eu costumo brincar que ele tem um currículo Lattes já maior do que muitos alunos, né? Sim, já acompanhou muita palestra. Já foi em muitos eventos, já passeou muito. E realmente, então foi um período mais difícil, que ele teve que me acompanhar, ou eu fazia viagens muito curtas, de 1 ou 2 dias, porque eu amamentava. E depois de um tempo, isso ele já criou, não tem uma dependência tão grande, por mais que ele seja extremamente ligado a mim. Então, isso é algo bem interessante, né? Que a gente sempre pensa, não, é uma criança que vai ser mais, não vai ser tão ligada à mãe, pelo contrário, né? Ele é muito ligado. Então é isso, a gente tem que aprender a conviver e a lidar com isso também. Certo, vamos a um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente conhece um pouquinho mais da Solange Binotto Fagan. Ela que é pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão aqui do Centro Universitário Franciscano. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Além do filho, além dessa dedicação como mãe, né, nós temos essa construção do ser humano Solange. Então falava dos sonhos, né, desde a faculdade, essa parceria com as pessoas, né, o marido, o filho, as pessoas que circundam a vida da gente, né. E a Solange, então, nesse momento, em paralelo à formação como profissional, como estudante, em termos de viagem, de experiências, né, indo buscar conhecimento, mas também absorvendo coisas como pessoa. Como foi essa trajetória? Isso é bem interessante, porque quando a gente está isolado, se você pensar, olha, alguém que saiu lá de Alvorada, uma cidade muito pequena, não tinha interação nem com uma língua estrangeira, e o mundo se abre, isso é muito legal, e isso a pesquisa traz. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, porque a gente sempre quer trazer essas boas experiências, que a pesquisa é um dos meios mais fáceis da gente atingir isso. Você ser um aluno de mestrado, de doutorado ou um pesquisador, o mundo se abre. E é onde a gente também deixa a nossa marca na história. Então, eu sempre falo, no momento que a gente produz um artigo, aquilo é algo que não se extingue, ninguém rasga isso. É algo que está para o mundo e para o resto da vida e para a posteridade. Então, o ser pesquisador dá esse desejo, né, de continuar e de tudo isso. E uma das questões que me proporcionou, que eu gosto muito, é viajar. Isso eu senti um pouco com a maternidade, porque antes eu fazia no mínimo uma viagem internacional por ano, envolvida com eventos, com tudo isso, e eu tive que dar uma freada nisso, porque tinha essa outra prioridade para atender, e eu acho que isso é importante. Então, nessas viagens, a gente conhece muitas pessoas, a gente conhece lugares, culturas, e isso é algo que não tem mensuração, né? Nem científica, né? É a questão da cultura mesmo. Então, e aí a gente se relaciona com as pessoas que acham que são intocáveis. Eu gosto sempre de citar o exemplo do primeiro congresso que eu fui, que foi na Itália. Então, a primeira vez que eu saí de Santa Maria, assim que eu digo que eu peguei um avião, foi para ir para a Itália, sozinha,
com 20 anos, 21 anos, para ir num congresso internacional. E aí eu pensava, meu Deus, tanto que eu cheguei lá doente, porque eu saí, né, com a cabeça um turbilhão e tal. E eu cheguei lá e a primeira coisa que eu fiz foi amigos. Então, amigos brasileiros, fiquei super amiga de um pessoal de Brasília e tal. Então, essa experiência é algo que para mim foi fundamental. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tinha acabado de publicar um artigo do meu mestrado. É um trabalho meu dos mais citados até hoje. E eu cheguei lá e tinha um monte de chinês, um monte de pessoas da própria Europa e Estados Unidos. E as pessoas vieram procurar, you are Miss Fagan? Daí eu fiquei pensando, por que eu fiz de errado? Eu vi seu paper. Então, quer dizer, aí eu vi que o que a gente faz, todas as pessoas olham e que a gente é reconhecido por isso. E isso é ciência. Então, aquilo para mim foi muito legal. Foi uma primeira experiência que me abriu dizendo, olha, o que se faz, as pessoas olham e interagem. E também, aí tem uma coisa mais pessoal, que antes de eu ir, e quando eu fazia principalmente em inglês, eu sou uma pessoa muito falante, mas eu chegava nas aulas de inglês e eu travava, né? Então eu tinha medo de errar, todo mundo tem medo de falar errado e tal, então eu chegava nas aulas de inglês e eu era a pessoa mais quieta da sala de aula, que não era algo meu. Depois que eu voltei de lá, eu voltei normal, Solange, e eu não parava de falar na sala de aula. Aí a professora de inglês me perguntou, mas Solange, o que aconteceu contigo nessa viagem que tu está falando tanto? Aí eu respondi, eu digo, olha, sabe aquelas pessoas que você pensa, olha, são prêmios Nobel, são referências na área? Pensa, eles sabem tudo, eles são intocáveis. E eu vi que eles falavam inglês pior que eu. E eu disse assim, então agora eu percebi que se eu falar errado, não é problema, o importante é eu falar. Sim. Porque o cara que eu considerava o melhor da área fala tudo errado, é o italiano que fala tudo cheio de sotaque, não fala direito. Então isso são experiências que a gente vem atraindo, então ajuda também os professores, né, e os colegas nesses momentos, né. Sim. O que mais marcou, assim, tanto positivamente quanto negativamente? Poderia contar de experiências por aí, contatos, choques culturais até, né? Todo mundo que sai tem uma impressão nesse sentido, né? Eu nunca fiquei um tempo muito grande, assim, o máximo que eu fiquei foram 45 dias no exterior, então a experiência, não diria negativa, eu nunca tive nenhuma experiência negativa, pelo contrário, em todos os países que eu fui, sempre fui muito bem recebida. Eu acho que só a questão de você estar longe da família e tal. Mas a experiência positiva ultrapassa qualquer barreira. E o que eu acho muito interessante, independente de países que eu fui, por exemplo, o francês não é uma língua que eu conheço, mas eu fui um tempo para Lyon e eu cheguei lá, eu estava em casa, e por mais que o povo francês não fale tão bem inglês, mas eu já conheci brasileiro, então essa questão da comunicação sempre, para mim, foi muito fácil. Então eu consegui, em todos os lugares que eu fui, deixar uma marca, deixar alguém que eu conheço, ou conhecer brasileiros lá que eu trouxe como amizade. Eu acho que isso, para mim, é o que mais vale de uma viagem, né? Além de toda essa bagagem cultural. Então, eu não destaco, eu nunca tive nenhuma experiência negativa estando no exterior, graças a Deus, e eu acho que espero nunca ter. Sim. E, professora, falando na sua área, né, nanociências, então você, pró-reitora aqui de pós-graduação, pesquisa e extensão, à frente de um mestrado, de todo um preparo que ultrapassa, né, a graduação, que tem um encaminhamento bem mais específico. Como surgiu a nanociência na sua vida e que perspectivas você vê, os sonhos que já foram realizados como após, né, e o que vem por aí? Eu sempre digo, eu decidi fazer física, não era para trabalhar com coisas pequenas, era para trabalhar com coisas grandes. Eu queria ser astronauta, aquela ideia que a gente tem lá de criança ou do ensino médio que a gente quer ir para o macro. E quando eu comecei meu trabalho de iniciação científica na graduação, eu fui apresentada para uma área que era pequenininha. Na época não se falava em nano ainda, né? Não no Brasil assim tanto. Então eu comecei a trabalhar com estrutura eletrônica, que é uma área específica da física, e no final da minha graduação começaram a surgir os primeiros trabalhos no mundo sobre nanomateriais. E aí um professor de São Paulo, o professor Adalberto Fazio, que é um colaborador e foi meu co-orientador, o professor Ronaldo Mota, que era o meu orientador, e disseram, olha, tem um negócio legal, quem sabe a gente faz alguma coisa. E eu topei. E esse foi, na verdade, um dos primeiros trabalhos no Brasil na área de nano.
Então isso também me ajudou nesse destaque. Então o primeiro congresso que eu fui, eu levei um trabalho que não existia nenhum, era o único. Hoje existem congressos específicos só sobre esse material, no Brasil e no mundo. Então evoluiu muito rápido e eu estive no início dessa área. Então isso auxiliou muito eu ter produção desde o início da minha carreira nessa área, desde lá de 99, 2000, que é quando surgiram as primeiras discussões de nano no Brasil. Depois disso, eu me inseri em projetos nacionais também. Em 2004, se criou a primeira rede de nanomateriais no Brasil e eles me convidaram para entrar. E quando eu entrei ali, eu via uma possibilidade de que não só a física podia se beneficiar, mas outras áreas. E aí a gente começou a pensar internamente um grupo de professores que teriam afinidade, que não trabalhavam naquele momento, mas que poderiam ir, que eram os químicos, pessoal da computação, farmacêuticos, biomédicos, e a gente foi agrupando esse pessoal e criamos, então, em 2005, começamos a pensar na proposta e em 2007 nós começamos o curso, implementamos ele. Então, foi uma área que eu cresci junto. Assim como eu digo que a pós-graduação da Unifra eu cresci junto, essa área de nano eu cresci junto desde a minha graduação, da minha pós-graduação. E hoje eu também estou inserida em outros projetos brasileiros envolvendo nano. Para frente. Então, claro, a sua vida se traduz muito pela física, pela nanociência, nanotecnologia, e não dá para dissociar o curso após aqui da sua vida. Planos assim, acompanhando esse projeto? Eu acho que um grande sonho que a gente tem enquanto, eu dividiria em áreas, né? Eu tenho um sonho enquanto pró-reitora, que é transformar essa instituição em universidade e ser referência também em pós-graduação, assim como a gente é hoje, né? Nós somos referências já em áreas, porque são áreas diferenciadas. E quanto pessoal e profissional, aí juntando isso, eu pretendo passar um tempo também no exterior, eu quero fazer um pós-doc, reciclar, né? Porque a gente sabe também que a vida administrativa toma um tempo que a gente não consegue fazer uma imersão na pesquisa, buscar novos materiais. Por mais que hoje eu tenho uma equipe bastante grande que trabalha comigo, então eu tenho 5 alunos de doutorado, que são alunos que estão lá na ponta e me alimentam disso, mas é o trabalho deles, é a vida deles, eu acompanho eles, além dos alunos de mestrado e de iniciação científica. Então, chega um ponto que a gente tem que parar um tempo, então esse é um dos meus objetivos de vida próximo, é tirar um tempinho para me dedicar e com isso também com a família poder ter esse espaço mais dedicado a outra cultura e a buscar outros propósitos de pesquisa também. Terminar então, né, essa nossa conversa hoje, falando em família, falando em vida pessoal, você fala, eu sou muito falante, né? Mas que outras características então tem a Solange? O que ela gosta de ler? Onde ela gosta de ir quando dá para passear, né? Quando tem um tempo para ser só ela. Eu leio de tudo um pouco, até pela minha função a gente tem que conhecer, né, várias áreas, tem que ler muito questões mais de gestão, gosto de ler literatura em geral, gosto de ler também bastante material em língua estrangeira, né, que é uma maneira da gente cultivar a língua, já que a gente não tem tempo de fazer um curso de língua estrangeira. Mas uma das coisas que eu gosto muito é de estar com a minha família, né, além do meu marido e do meu filho. Cada 15, 20 dias eu vou para Ivorá, lá ver minha mãe, meu irmão que moram lá, conviver com meus sobrinhos. Então é uma coisa que eu gosto muito e lá eu desligo, né? Eu acho que isso é importante também para a gente ter esse momento de abstrair. E um outro ponto também é de mexer com a natureza. Eu gosto muito de flores, então a gente tem uma casa também em Itaara justamente para sair desse ambiente. Então eu vou para lá para trabalhar, botar a mão na massa, fazer limpeza, plantar flores, ter o jardim. E o meu marido gosta muito disso também. Então a gente tem uma parceria boa também nesse sentido, de ter uma coisa que não seja só ficar num ambiente fechado, isolado. Então eu gosto muito de ir nessa direção, de explorar a natureza
E eu acho que isso é muito bom também para o meu filho, né? De deixar isso para ele. Claro. E até é interessante porque muitas pessoas ligam a física com algo muito complexo, só cálculos, mas tem essa ligação forte com a natureza, tem a ver com a sua origem, então, né? Exatamente. Isso aí. Eu sempre digo, eu nunca tive brinquedos, estruturas. Para mim, na minha infância, os brinquedos era eu que construía, era a criatividade que me levava a isso. Não na construção, mas em buscar os aspectos da natureza para isso, né? Certo. E, assim, para quem está nos acompanhando, você teria, assim, alguma mensagem, uma frase, né, um pensamento que, de repente, possa ser compartilhado com o pessoal que está em casa, né, e nos assistindo pela internet? Quem sabe? Eu acho que a grande questão, a gente tem que ter um objetivo na vida, principalmente os estudantes, que é um público que a gente se relaciona mais. Então, se você souber o que você quer realmente, a gente vai sofrer, vai ter vários obstáculos, vai ter momentos de repensar isso, mas eu não sei de nenhum aluno meu, de pessoa que eu convivi, que tinha um objetivo, que se preparou para isso, que teve fracasso. Então, eu acho que essa é uma mensagem sempre que eu gosto de deixar. A gente tem que saber o que quer e contornar tudo para que a gente alcance isso, que certamente a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Tá certo. Muito obrigada pelo seu tempo e por nos receber, então, aqui. E o programa de hoje, o Perfil, vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma personalidade aí de Santa Maria para saber um pouquinho mais sobre a vida dela. Até lá!